E aí, beleza? Aqui é o professor Elton Camargo, essa é a nossa segunda aula do curso de Lógica de Programação e nessa aula eu vou falar com vocês a respeito de variáveis. Todos os dados armazenados no nosso algoritmo, nós chamamos esses dados de variáveis. Então, quando você precisa armazenar um determinado valor a ser processado pelo algoritmo, você vai criar uma variável onde esse valor vai ficar armazenado temporariamente e quando o algoritmo precisar desse valor, vai fazer a requisição desse valor e o processamento. Uma variável ela sempre vai ter o tipo e o nome. Para os tipos de variável, aqui em fluxograma, nós vamos ter inteiro, real, caractere, lógico e estrutura de dados. Sempre que você precisar armazenar um número inteiro, você vai definir esse tipo de dado, o tipo do dado dessa variável como inteiro. Sempre que você precisar armazenar um número com casa decimal flutuante, você vai definir esse tipo de dado como real. Sempre que você precisar armazenar um valor alfanumérico com letras e números ou apenas letras, você vai colocar esse tipo de dado como caractere. E sempre que você precisar de um dado lógico, verdadeiro ou falso apenas. Exemplo, você quer saber se uma pessoa é maior de idade e você vai criar uma variável para colocar sim ou não. Então, vai ser do tipo lógico. Estrutura de dados, ela é um tipo de variável mais complexa. Ela é uma variável com subdivisões. A gente vai ver bastante a respeito dela do meio do curso em diante. Então, quando a gente começar a ver, eu explico direitinho como ela funciona. Quando você for dar os nomes para uma variável, tem que ficar muito atento a algumas questões. Primeiro, uma variável ela não pode começar nem com número e nem com underline. Só quero abrir uma aspas aqui para dizer que em algumas linguagens as regras são outras. Então é muito importante ficar atento com as especificidades da linguagem. Você deve sempre começar uma variável com uma letra, não pode conter espaços entre palavras. Exemplo, nome completo. Se você quiser colocar uma variável com o nome de nome completo, fique atento, sem espaço e recomendado colocar o C do completo em maiúsculo. Não é aceito também, em algumas linguagens, acentuação. Então, é bom você acostumar a não colocar acentuação nas variáveis também. Outra coisa muito importante são as palavras reservadas. As palavras reservadas são aquelas que definem alguma coisa dentro do sistema. Por exemplo, nesse caso a gente não pode usar inteiro, caractere, lógico, real como nome de variável, pois já são nomes reservados para definir os tipos de dados. E muito importante, uma variável ela tem que ter um nome único. Então, se você criou uma variável com nome, você não pode redeclarar essa variável, porque se você fizer isso, vai dar erro de sistema. Vamos ver se você realmente entendeu. Dessas variáveis aqui, na sua opinião, qual é aceita e qual não é aceita? Não é aceita porque começou com 1. É aceita. Não é aceita, pois tem underline. É aceita. Não é aceita porque tem underline. E aqui também outra questão é que ela tem acentuação. Então, como a gente falou, não é recomendado colocar acentuação. E caractere também não é aceito, pois é uma palavra reservada. Então, nesta aula nós vimos o que são variáveis, tipos de variáveis, características das variáveis e algumas regras na hora de criar variáveis. E muito obrigado por essa aula e eu vejo vocês na próxima aula.